Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Continuando nossa aula sobre coleções, nós falamos na última aula sobre o método equals e por que ele é importante quando nós estamos trabalhando com um conjunto de objetos. Agora nós temos que falar sobre o parceiro do equals, é o hashcode. Para que ele serve e quando ele será utilizado? O Java ele possui diversos tipos de coleções. Nós vamos ver nós temos coleções com elementos únicos, nós temos coleções com elementos repetidos, nós temos coleções em que os elementos são ordenados e nós temos as coleções de alto desempenho que utilizam uma tabela hash. O que é uma tabela hash? Deixa eu abrir o OneNote aqui e tentar desenhar para vocês alguma coisa. Imagine que você tem um conjunto de elementos. E esse conjunto de elementos, eles estão organizados utilizando uma tabela hash. Então, o que é uma tabela hash? Imagina que você tem um balde. Vamos desenhar aqui. Imagina que você tem várias caixas. Então, imagina que você tem uma caixa bem aqui. Imagina que você tem outra caixa bem aqui. Imagina que você tem outra caixa bem aqui. Imagine que dentro dessas caixas você vai guardar nomes. Então, será um conjunto de nomes. E a tabela hash, ela vai organizar esses nomes de uma forma otimizada para você ter um alto desempenho na inserção e na busca desses valores. Então, por exemplo, imagine que nós vamos gerar um código. Imagine que nós temos as letras do alfabeto. Como nós vamos trabalhar com o nome? Imagina, nós temos A equivale a 1, B 2, C 3 e assim por diante. Então, se nós temos, por exemplo, o nome Alex, o A é 1, o L 12, o E 5 e o X, por exemplo, é 24. Então, essa soma toda dá 42. Ou seja, dentro dessas caixas, a chave, nós teríamos uma chave aqui com o número 42. Imagine que nós temos um outro nome, por exemplo, nós temos o Bob. E o Bob, nós temos 2, B, 15 para o O e 2 para o B de novo. Isso dá 19. Ou seja, nós teríamos uma outra caixinha aqui com 19. E aqui nós temos aqui o Alex e aqui nós temos o Bob. Então, por exemplo, nós temos esse conjunto de dados. Tudo isso daqui é um conjuntão de dados. O que o Java vai fazer é, você quer procurar por Alex, em vez do Java ficar procurando de um por um, o que o Java vai fazer? Ele vai procurar, ele vai gerar o hash que você definiu aqui do Alex, vai procurar aqui pelas chaves, pô, eu tenho 42, então cadê? Me dá rapidamente aí a caixa que tem o número 42. E depois que ele achar a caixa, ele vai pegar o elemento que está dentro dela. O problema é que você pode ter valores repetidos. Existem teses de doutorado que trabalham só com a geração de valores hash. Mas isso não vem ao caso. Vamos ficar em algo bem simples. Mas, por exemplo, imagine um nome Dirk. 4 mais 9 mais... Eu reparei aqui que ele está fazendo essa soma automaticamente. 4 mais 9 mais 4. O I é 9. O R é 18 e o K é 11. Isso aqui é igual a 42. Ou seja, nós temos dois valores. Ou seja, na caixinha 42 nós teríamos o Alex e nós teríamos também o Dirk. Então, o melhor hash é aquele hash onde você tem um elemento único para cada uma das caixinhas aqui. Então,
No nosso caso aqui, por exemplo, 19 seria perfeito, porque quando encontrarmos o hash, nós temos certeza que se refere ao Bob. Já no nosso 42, como nós temos dois valores aqui dentro, como é que o Java vai saber qual objeto que a gente quer? Ele vai saber através da utilização do método equals. É por isso que o equals e o método hashcode, eles precisam ser consistentes. Então, como é que nós fazemos para gerar esse hashcode? Você não vai usar diretamente o hashcode, o Java vai usar para você. Você só precisa definir o código que vai utilizar. Então, assim como o equals, o hashcode ele foi definido lá na classe object. Então vamos apertar aqui Ctrl O e vamos sobrescrever o método hashcode, public int hashcode. Vamos ver aqui como é que é esse hashcode da classe object. Então ele utiliza o native. Então nós vamos falar sobre o native depois, mas ele é dependente do sistema operacional. Isso é utilizando a classe object. Só que nós devemos utilizar o hashcode com o mesmo atributo que nós utilizamos para a comparação do equals. Por quê? Nós temos umas regrinhas. Se, vou até anotar aqui, se colocar um outro exemplo aqui para hashcode. Se x.equals y for true, y.hashcode tem que ser igual a x.hashcode ou vice-versa. Então, se o equals retornou true, o hashcode deles tem que retornar true. Então, é por isso que você tem que usar o mesmo valor aqui. Tanto se você usar o e-mail para o equals, você tem que usar o e-mail para o hashcode. O contrário não é verdade. Se você tiver esse valor aqui, dois hashcodes iguais, que nem nós vimos aqui, não significa que o equals tem que ser igual. Então, você tem dois hashcodes iguais, não necessariamente o equals retornar true. Por quê? Porque ele vai ter que procurar. Então, se por exemplo, nós estamos procurando pelo Dirk e nós entramos nessa caixinha 42, o primeiro equals vai ser o Alex e ele vai retornar falso, tá? Mas uma hora ele tem que retornar true. Se x.equals y for falso, você não precisa ter nada no hashcode. Então, ele retornou falso, é falso. Agora, se x, vou copiar aqui, y.hashcode. Então, se y.hashcode for diferente de x.hashcode, x.equals y deverá ser falso. Então, se o hashcode deles é diferente, o equals não poderá retornar true. Então, você pode ver uns códigos hashcode bem malucão aí na internet. Mas, como nós estamos trabalhando com Java, ele facilita muito a nossa vida. Nós podemos chamar e-mail e dentro da classe string já fizeram um favor para a gente de sobrescrever o hashcode. Então, nós podemos retornar diretamente esse e-mail.hashcode. Se formos para a classe string, nós vamos ver aqui um códigozinho feito por alguém lá, algum dos arquitetos do Java. Então, você pode ver aqui que ele tem a forma como ele é calculado. Então, se você não quiser ter trabalho, você pode chamar o hashcode desse objeto, dessa string. E é isso. Nós temos aqui o equals e o nosso hashcode. O problema é, se o e-mail for nulo, o que vai acontecer aqui? Por isso que aqui nós retornamos
um valor, nós verificamos se ele é diferente de nulo, porque se for nulo, lembre-se, se esse cara aqui for nulo, retornar true, quer dizer, se retornar falso, né? Nós estamos verificando. É diferente de nulo? Se isso for verdade, ele vai executar essa segunda parte. Se for falso, se for nulo, essa segunda parte nem chega a ser executada. Então nós não temos um loop pointer exception. Aqui nós podemos fazer algo diferente, porque temos que verificar se o e-mail for diferente de nulo, retorna o hashcode. Se não, vamos retornar um valor 1, por exemplo. Um valor constante. Você poderia fazer isso aqui. É um código válido, é um código que vai funcionar, compilar, está dentro de todas as regras que deve ter o hashcode, porém ele é um código que tem uma performance muito ruim. Por quê? Porque você vai colocar todo mundo dentro de uma caixinha só, e o método, o Java vai ter que executar o equals para cada um desses objetos. Então, vamos manter dessa forma. Bom, então esse é o equals do hashcode, e a partir da próxima aula nós vamos começar agora a trabalhar com as coleções. Vejo vocês na próxima aula, até mais.